Olá, tudo bem? Esse que vos fala é o pastor Kennedy Santana. Estamos aqui para tratar sobre a questão do medo. O medo que tem sido uma barreira, o medo que tem sido uma grande dificuldade, um limitador, né, no crescimento pessoal das pessoas, e também esse medo tem prejudicado muitas pessoas, a vida, o bem-estar das pessoas, a saúde mental, a saúde física, emocional, o lado financeiro. Fica até o final desse vídeo. Hoje nós vamos estar abordando aqui os tipos de medos mais comuns que a sociedade passa, né? E nós vamos aprender aqui alguns medos, e talvez você tenha esse tipo de medo e você já vai aqui identificar nesse vídeo. Fica até o final, eu tenho certeza que você vai sair aqui desse vídeo diferente. Você vai aprender a controlar esses medos e retomar o controle da tua vida novamente e ser uma pessoa próspera, uma pessoa de sucesso. Vamos lá. Certamente existem diversos tipos de medo que as pessoas podem experimentar. E aqui vai alguns tipos de medo que eu numerei aqui, para que a gente possa estar falando para você, e quem sabe você pode se identificar com algum medo desse que eu vou estar falando, e aí começa já um processo de tratamento. Por exemplo, medo de altura, que é conhecido como a clofobia, né? Medo de altura. A pessoa alclófida, né? Ela pode sentir uma ansiedade intensa ao estar em lugares altos, ou seja, medo de altura, a clofobia, né? A clofobia, né? Então veja que a pessoa com esse tipo de medo, ela tem uma tendência para ser uma pessoa, né, que a desenvolver aí um tipo de ansiedade. Se ela chegar, por exemplo, num prédio, veja numa montanha, numa ponte, veja como é importante a gente entender, identificar esses medos, né? Porque a pessoa que tem medo de altura, por exemplo, se ela for morar em um apartamento, num prédio muito alto, ela vai ter que tratar desses medos. E quando ela viaja, que ela passa por pontes, né, com veículo, pontes altas, eu já passei por pontes muito altas, e a gente vê que quando a gente para o carro no meio da ponte, ali, no engarrafamento, a ponte começa a balançar. Então, a pessoa tem que entender que sentir aquele medo ali é normal. Agora, você ficar com aquela fobia, com aquela ansiedade, crise, você tem uma crise, aí já não é normal. Então, veja, medo de altura, tem a agorafobia, medo de estar em espaço aberto. É isso mesmo. Tem aqui o medo de estar em lugar confinado, mas também tem esse medo que tem pessoas que têm medo de estar em lugares abertos. Por exemplo, você está num show que tem uma grande multidão naquele espaço aberto, mas só que você tem medo. Você tem medo, está ali com medo, né? Tem um lugar com muitas pessoas, mesmo que o lugar seja amplo, aberto, mas você está ali com esse medo que é chamado agorafobia. É um medo de estar em espaços abertos. Também tem a claustrofobia, medo de espaço confinado, né? Apertado. Pessoa com claustrofobia
pode sentir ansiedade ou pânico em elevadores, túneis, avião ou em qualquer ambiente onde se sintam enclausurados, fechados, confinados. Então, você está no elevador de um prédio, você começa agora a ter essa ansiedade, essa crise de medo, e pode você passar por esse transtorno ali, ter um pânico ali, e você precisa tratar também deste medo. Tem outro medo aqui, chamado medo de animais, né? Medo de animais, medo, por exemplo, de cães, né? Medo de animais aqui são vários animais, medo de cão, medo de aranha, medo de cobra, medo de mosquito, medo de... São vários animais que as pessoas têm medo, medo de lagartixa, medo vários animais, do leão, medo, é muito amplo aqui as pessoas terem esse tipo de medo, né? Medo dos animais. Medo de escuro, também é conhecido como nictofobia, é um medo irracional e persistente da escuridão, podendo estar relacionado ao medo de coisas desconhecidas, imaginárias, que podem estar presentes no escuro. Eita, esse medo aí, né, de escuro, você está ali no lugar escuro, você começa a imaginar, vem na tua imaginação muita coisa. Então você começa a passar, né, por esse momento de crise, de medo, de ansiedade. Também tem outro medo aqui, é o medo da dor, o medo da morte, né? Que é a imbriofobia, medo da dor, e a necrofobia, medo da morte, né? Tem também o medo genofobia, medo ou medo de estrangeiro, de novas culturas, medo do desconhecido. A pessoa chega num país que ele não conhece a cultura, não conhece, né, a fala da pessoa, a pessoa está aí se comunicando, né, o idioma, você não conhece o idioma da pessoa, a cultura, então você também tem essa questão desse medo. Mas tem um medo aqui que eu deixei por último, né, que é o medo de falar em público. Glossofobia, glossorfobia, medo de falar em público. Isso pode se manifestar com ansiedade intensa antes ou durante a apresentação ou discurso, levando ao medo de ser julgado ou humilhado. Esse medo de falar em público, que eu deixei por último aqui, porque é um dos medos que tem limitado as pessoas de crescerem. Por exemplo, você está numa reunião e você tem algo tão importante para apresentar naquela reunião. E você agora tem medo. Você está no público ali, né? E você tem medo de se expressar. Por que você tem medo? Vai pensar a forma como as pessoas vão te julgar, e você tem medo, né, de as pessoas te rejeitar, te humilhar. Então veja que tudo isso, esse medo de falar em público, é algo que nós temos que tratar, porque isso aí tem prejudicado muito profissional, tem prejudicado muitas pessoas em várias áreas da sua vida. Então você chega na escola, você tem medo de apresentar um projeto, um trabalho na escola,
no teu trabalho você deixa de crescer ali na empresa, porque você tem medo de falar em público, falar com as pessoas, né? Na tua área espiritual, na igreja, você tem, na tua igreja, no templo onde você frequenta a tua religião, você tem medo de chegar ali e falar com as pessoas em público. Então, esse medo de falar em público é algo, né, que tem limitado muitas pessoas. Muitas pessoas têm deixado de conquistar muitas coisas devido a este medo de falar em público. Então, veja que nós temos aqui o medo do estrangeiro, né, do desconhecido, medo da morte, medo da dor, medo de escuro, medo de animais, medo de falar em público, de espaços confinados, espaço aberto também, medo de altura, enfim, são vários medos que são comuns na vida das pessoas. E você? Você se identificou com algum tipo de medo desse? Deixa teu comentário aí. E eu quero dizer a você que tem sim um processo, né, uma ferramenta eficaz de desenvolvimento pessoal que pode te ajudar, né, a superar esses medos. Você vai aprender a controlar esses medos, né, e ter o controle da sua vida, ter o controle das coisas. Você não pode se deixar levar por esse sentimento de medo que muitas pessoas têm passado, né? Então eu espero que se você se identifica com algum desses medos, tu coloca aí no teu comentário e a gente pode te ajudar sim. Esse é o pastor Kennedy Santana. Eu tenho aí uma mentoria chamada Desenvolvendo Coragem. Também temos o nosso e-book Desenvolvendo Coragem. Qualquer coisa, você se inscreve aí no nosso canal, entre em contato, clica no link aí que você vai ter acesso aí ao nosso material. Deus abençoe a tua vida e até a próxima, em nome de Jesus. Perca esses medos, perca esses medos e seja uma pessoa vitoriosa. Deus abençoe. Até a próxima.